Acredito, acredito que algum professor também, alguns exponentes da Itália. Bem, vamos começar então essa tarde de trabalho. Hoje o nosso painel é sobre as empresas y las nuevas regulaciones de mercado. Entonces ahí vamos a desarrollar una tarde toda enfocada al tema de derecho de empresas y todo lo que conlleva. Tenemos ponentes de Brasil y de Portugal, y entonces creo que vamos ahí cada uno a hablar en su idioma. E bien, ¿sí? Então vamos falar cada um no seu idioma e vamos seguindo então as apresentações. A nossa primeira ponente dessa tarde é Yasmin Fernanda. Está presente? Yasmin, sim, está. Que vai da Universidade Positivo do Brasil, Curitiba. Isso? Então, que vai fazer uma apresentação para nós sobre tendências regulatórias para empresas no contexto das novas regulações de mercado, desafios e oportunidades. Bom, Fernanda, Yasmin, vou passar a palavra para você. É um gosto, é muito gratificante saber que você está em Curitiba. Fiz meu mestrado em Curitiba, então tenho um grande carinho por essa cidade. Bom, você tem a palavra, você tem 10 minutos, vamos tentar manter o tempo, porque já começamos com atraso, então peço desculpas. E a palavra é sua, Yasmin. Bom dia, boa tarde para quem está em outro local. Muito obrigada, ilustres membros do Congresso, colegas acadêmicos e todos os participantes. É uma honra estar aqui hoje para apresentar o resumo da minha elaboração de artigo, intitulado Tendências Regulatórias para Empresas no Contexto das Novas Regulações do Mercado, Desafios e Oportunidades. Como bem a gente sabe, as empresas elas desempenham um papel fundamental dentro da economia global, que impulsiona um crescimento econômico, criação de empregos e também da inovação. No entanto, à medida que o ambiente dos negócios evolui e as novas tecnologias elas emergem, surgem novos desafios regulatórios complexos que afetam diretamente essas operações das empresas. Essas novas regulações do mercado são desenvolvidas para enfrentar esses desafios e também estabelecer um ambiente de negócios justos, competitivos e sustentável. É importante ressaltar que a rápida evolução tecnológica tem impulsionado a necessidade de uma regulação atualizada para lidar com questões emergentes relacionadas também à proteção de dados, proteção do consumidor, uma concorrência justa, uma responsabilidade social e também é importante ressaltar a ética empresarial e profissional. À medida que essas empresas adotam as tecnologias que vêm aparecendo no mercado, como inteligência artificial, blockchain, surgem questões regulatórias que exigem uma análise cuidadosa e um acompanhamento constante. A minha pesquisa, então, se propõe a explorar a interação entre essas empresas e as novas regulações do mercado, examinando os desafios e as oportunidades enfrentados pelas empresas nessa conformidade com as regulamentações e essa constante evolução. Vou buscar analisar os impactos econômicos e sociais dessas regulações dentro dessas empresas, principalmente de pequeno porte, que buscam se regulamentar sem que isso seja tão oneroso, e também a eficácia dessa medida regulatória numa promoção de uma concorrência justa com as demais empresas. Ao compreender essas dinâmicas complexas entre essas empresas e essas novas regulações do mercado, a minha pesquisa vai contribuir para uma melhor compreensão das interações entre o setor empresarial, o ambiente regulatório e a sociedade como um todo, e buscará fornecer também insights valiosos, como políticas e medidas internas para as empresas aplicarem para promover um ambiente empresarial em conformidade. O problema proposto é como as empresas podem se adaptar e cumprir com essas novas regulações do mercado em um contexto de uma rápida evolução tecnológica, ao mesmo tempo que promovem essa inovação de forma que isso não fuja da conformidade dentro da empresa.
A minha metodologia vai envolver a comparação de diferentes contextos de Brasil e Europa e as diferenças das abordagens regulatórias em resultados empresariais. Essas análises de implicações das novas regulações no mercado revelam que as empresas enfrentam desafios significativos na adaptação e conformidade com essa constante evolução. As áreas regulatórias como privacidade de dados, proteção ao consumidor, são de grande importância, e essas estratégias adotadas pela empresa a se adaptarem nas regulações deve ser muito bem observada. Então, eu busco, com isso, concluir o meu trabalho e fico à disposição. Obrigada pela atenção de todos. Estou disponível para responder qualquer dúvidas que possam surgir. Obrigada. Yasmin, apresentação, certamente é um trabalho de grande relevância e muito atual para o nosso contexto hoje e toda a situação que envolve as novas regulações, que são muitas no ambiente empresarial, e acaba onerando bastante todas as questões que decorrem disso, né? Bom, agradeço a tua disposição e creio que vamos abrir para perguntas no final do painel. Então, por favor, se você puder ficar na sala, e o pessoal que tiver perguntas, quiserem comentar, aportar algum conhecimento, alguma outra fonte, enfim, alguma inovação, por favor, fiquem à vontade para escrever no chat e aí nós vamos respondendo no decorrer. Bom, seguindo os trabalhos essa tarde, nós vamos chamar Vera Lúcia Viegas Liquitarios, tá, Vera? Sim. Bom, a professora Vera é da Faculdade São Bernardo dos Campos, Brasil, e vai nos apresentar seu painel, então, é sobre Dispute Resolutions, plataformas online de resolução de disputas em matéria de direito internacional do consumo. Também um tema super atual que estamos aí pendentes. Por favor, professora Vera, doutora Vera, fique à vontade e tenha a palavra. Tem 10 minutinhos, por favor. Boa tarde a todos. Estão enxergando a minha tela? Sim, estamos vendo a sua tela, sim. Sim, é um prazer estar aqui. Cumprimento a todos os presentes, os que nos acompanham online. Se você quiser ampliar e colocar no modo apresentação, acho que fica melhor para o pessoal que está em casa ou que está assistindo com outra tela. No meu computador portátil, eu estou vendo que o modo de exibição, não sei por que, está desabilitado, mas eu vou aumentar bem o zoom e vai ficar bem gigantesco, assim, para vocês verem. Ok. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Então, o meu tema são a solução de controvérsias, que é um tema extremamente atual e casa perfeitamente com este painel que fala de novas tecnologias. Es mejor porque estamos, aunque virtualmente, en Madrid y hay hispanohablantes también, y los brasileños me van a comprender perfectamente. Hay un profesor alemán, Eric Jamie, que nos habla siempre que hoy en día el más en el derecho es la protección de la persona humana en face a la globalización. Hay que proteger la persona humana frente a la globalización. El profesor siempre nos recuerda también que es una función esencial del derecho internacional privado no solamente ocuparse del mercado, pero también buscar favorecimientos de los mecanismos para corregir las deficiencias del mercado para la protección de las partes más débiles. Entonces, hay que tener atención a las partes más débiles en los mercados, especialmente en los mercados internacionales. ¿Y por qué eso? Porque vivimos en una sociedad global sin precedentes, que es la sociedad de información, comercio electrónico internacional. El mundo digital es un mundo desterritorializado, principalmente en los contratos de adhesión. Hay los profesores como Jean Silvestre Berger, que habla de nuevos espacios, dado esfera, esfera digital, data esfera. Estante porque lo que tenemos de elementos clásicos de derecho internacional privado es siempre el lugar donde se firmó el contrato,
el lugar donde está la residencia habitual de quien hace la propuesta del contrato, y no tenemos más estos territorios definidos. Estamos sociedad global pós-moderna, una hiperconectividad que hablan ya de una transformación evolutiva de la especie humana, el Homo sapiens tecnológicos. Esto es muy interesante. Qué interesante es esto. El mundo está cambiado, es la cuarta revolución industrial. El mundo always on, readily accessible, always recording. Es la realidad de todos nosotros hoy en día. Y cuando hablamos de los elementos de conexiones clásicos del derecho internacional, como hacía referencia ya en mi ponencia, siempre basado en el lugar de la constitución de la obligación, lugar de la ejecución, autonomía de la voluntad, derecho del domicilio del consumidor, residencia habitual del consumidor, derecho del lugar del establecimiento comercial. Tenemos respostas viejas para preguntas nuevas. ¿Dónde se forma un contrato electrónico? ¿Dónde está la residencia del proponente? También en el Código Civil brasileño, el artículo 435 dice que considera ser firmado, celebrado el contrato donde lo propuesto. Pero esto es viejo, aunque nuestro código sea del 2002, su exposición de motivos es de la década de 70, es un código que ya nació viejo. Esto es la realidad de una contratación digital. Esto es un contrato digital. ¿Y dónde se forma? ¿Cuál es el derecho que se hay que aplicar? Vivimos un jackmate, un checkmate de los elementos de conexión clásicos que son puestos a pruebas. ¿Y cómo se consigue salir de esta encrucijada? Las jornadas de derecho internacional, en la tercera jornada, hicieron un enunciado, el enunciado 173, en una tentativa de buscar una solución para este problema, llegaron a una conclusión de que la formación de los contratos realizados entre personas por medio repútase, complétase, llénase con la recepción de la aceptación por el proponente. Sería una tentativa encrucijada. Lo más interesante que hay que hacer es recordar el principio, que es el principio de la aplicación del derecho más favorable al consumidor, el derecho más beneficioso al consumidor. Esto hay que aplicarse. ¿Cuáles son los fundamentos que podemos afirmar que hoy en día hay este principio? Las puertas de acceso a la aplicación del derecho más beneficioso al vulnerable es la teoría del diálogo de las fuentes, del Eric James, la internacional privado, el principio pro homine, el principio de la preferencia, la aplicación del derecho más beneficioso al consumidor, y por así va. El profesor André de Carvalho Ramos es un gran entusiasta de este consumidor. Hay derecho más beneficioso, más favorable. Esto resuelve. Me gustaría hacer referencia al Código Internacional de la Protección de los Turistas de la Organización Mundial del Turismo, que hace referencia a este principio que hay que aplicar el derecho más favorable al consumidor. Acá tenemos una obra brasileña organizada pela professora Luciane Vieira e Victoria Freiner, que habla de la implementación de las directrices de las Naciones Unidas para la protección al consumidor en materia de consumo sostenible en el derecho brasileño. Llegando directamente, estoy mirando el reloj, llegando directamente a la solución de controversias, no se puede olvidar nuestra ley de arbitraje, su artículo segundo sobre los contratos de adhesión con una cláusula compromisoria en los contratos de adhesión. Solamente serán válidas se firmadas apartado
o negritadas, destacadas de algum modo, com a firma, a assinatura ou o visto especialmente para esta cláusula. Em los contratos de adesão, não será suficiente poner a cláusula compromissória. O consumidor tem que saber está eligindo o arbitraje. Então, a cláusula tem que ser separado. E também, o nosso Código de Defesa do Consumidor, o clássico artículo 51, que habla de las cláusulas de pleno derecho, o inciso 7º, determinem a utilização compulsória do arbitraje, a cláusula nula. E, por fim, terminando já mi habla, quando hablamos em los mecanismos online de resolução de disputas, me gostaria de deixar a referência acá e a sugerência de leitura del guia prática, el guia prático del acceso a justiça e visitantes internacionais, guia de la Academia de Derecho Internacional Privado de la ADIA. Esta guia é muito interessante porque habla de los medios alternativos de solução de disputas, dentre eles, los medios online de solução de disputas, e hace referências. Acá separaria somente o consumidor.gov.br. Este guia prático sempre hace referência a um panorama general, a los critérios, la accesibilidad, al enforcement, al procedimiento y cuestiones legales. El reclame aquí también está contemplado en este guía práctico y el sistema de resolución de disputas online, la plataforma de la Unión Europea. Y con esto termino saludando a todos y dejo mi correo electrónico para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Muitíssimas graças, Vera. Bom, se você puder continuar na sala conosco um pouco mais para eventuais perguntas e questionamentos, ou se alguém do grupo tiver interesse em compartilhar algum material, alguma experiência, sempre é importante aportar nas pesquisas dos colegas, não? Vera, teu tema é excelente, é um tema de bastante discussão no Brasil e aqui também, não? Enfim, então, parabéns pela pesquisa e muito obrigada. Bom, nós vamos seguir agora. Desse momento, vamos já partir para uma ponência presencial. E por isso vou chamar Rafael Valentim Aguilar, da Universidade Rei Juan Carlos, a casa que nos acorre agora, e que nos vai a falar das medidas cautelares ante o Tribunal de Arbitraje Deportivo. Gabriel, perdón, Rafael, te lo dejo para que... ¿Puedo proyectar y...? Sí, claro, se quede a gusto, sí. Gracias. Perdón. Nada. Me quedo aquí en casa. Como no sé manejar bien esto, si no te molesta, me quedo. Nada, a mí en absoluto. Bueno, si es normal, vamos. Me faltan 30 centímetros. ¿Puedes hablar un minuto, Rafael, para que se... Sí. ¿Coge ya? ¿Vale? Sí, creo que sí. Ahí tú lo puedes ver. Mira. Sí, Claro, es que, no, es que, claro, es que como estoy en pantalla completa, yo no me... Sí, claro. Bueno, no sé si la gente que está al otro lado me ve bien o si me escucha bien. Pero bueno, como comentaba, yo la ponencia que tengo está más centrada en esto último que nos han hablado, de resolución de disputas alternativas. Vamos a hablar un poco de arbitraje, en este caso arbitraje en materia de deporte. Y habíamos pensado en hablar de las particularidades que tiene el procedimiento de medidas cautelares ante el Tribunal Español ante el Tribunal, de Arbitraje Deportivo. Básicamente de lo que vamos a hablar son de los puntos que os planteo aquí a continuación, que sería una breve introducción para que tengamos claro en qué punto nos encontramos, desde qué momento es viable la aplicación de medidas cautelares en Suiza
y más concretamente la aplicación de medidas cautelares al arbitraje. Luego vamos a ver cuáles son los requisitos procedimentales que tiene la propia Corte, esta propia Cámara Arbitral, y luego analizaremos en qué tipo de supuestos se han apreciado por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo los requisitos tradicionales para apreciar una medida cautelar, que aparte del periculum in mora, el fumus boni iuris y la caución, este tribunal, y como es relativamente habitual en arbitraje internacional, exige un requisito adicional cumulativo que sería el balance de intereses. Luego pues finalizaremos brevemente con una conclusión. Vale, como os decía, las medidas cautelares ante el TAS están previstas en la norma R37 desde el año 2013, desde que se modificaron el Código de Arbitraje en el año 2013. Digamos que es poco cuestionable o poco controvertido que en general, en arbitraje internacional, las principales cámaras tenían consensuado la existencia de medidas cautelares, ¿no? Aquí pues acudimos a la cita de lo que son las principales cámaras arbitrales internacionales en el mundo, como puede ser la Cámara de Comercio Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje, la Corte de Arbitraje Internacional de París o la de Estocolmo, que son 4 de las más importantes que, como digo, en su reglamentación tienen prevista la posibilidad de implementar medidas cautelares. Esto no ocurría en el TAS hasta el año 87 porque el derecho suizo no permitía la realización de medidas cautelares en arbitrajes, las contemplaba únicamente para la jurisdicción. ¿Qué ocurre? Que en el año 87 se modifica la Ley Federal Suiza de Derecho Internacional Privado y ya se concede al arbitraje la potestad de enjuiciar y dilucidar procedimientos enteros de medidas cautelares. Sin embargo, vamos a ver que tienen que pasar 26 años hasta que el TAS lo implementa en su reglamentación, en su código de arbitraje. ¿Por qué es esto así? Digamos que hasta el año más o menos 2003-2004 el TAS es una cámara arbitral menor, prácticamente reducida a cuestiones de arbitrajes circunscribidos prácticamente a Juegos Olímpicos, y a partir del 2004, cuando la FIFA incorpora en sus estatutos que los recursos de sus decisiones van ante el TAS, crece exponencialmente. Y fruto de esta necesidad del mercado de tener una cámara arbitral moderna y que pueda resolver disputas rápidamente a través de las medidas cautelares, aparece esa reforma del año 2013 para poder implementar las cautelares ante esta organización. ¿Pero qué ocurre? Que digamos que esto va de la mano con las medidas cautelares que se pueden plantear en el ordenamiento jurídico suizo, que difiere algo a lo que estamos habituados por ejemplo, al menos en España, las medidas cautelares que se pueden plantear son prácticamente sobre cualquier cosa. Las medidas cautelares que tenemos en el catálogo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 737, es un numerus apertus, o sea, viene un catálogo, pero no son todas las que hay. Casi cualquier medida cautelar que se pueda plantear, que sea proporcional, que sea accesoria y demás, puede tener objeto. Sin embargo, en el derecho suizo esto no es así. ¿Qué ocurre? Que el derecho suizo únicamente contempla 3 tipos de medidas cautelares. Digamos, las tendentes a mantener el objeto del litigio durante la pendencia del proceso, las que están circunscritas a regular la relación jurídica de las partes durante esa pendencia del arbitraje, y las medidas de ejecución anticipada. Pero ¿qué ocurre con las medidas de ejecución anticipada, al menos en el caso concreto del TAS? En el caso concreto del TAS, pensemos que estas medidas de ejecución anticipada son pues, lo que conocemos también en España o en los ordenamientos latinoamericanos como ejecución provisional, y digamos que, por eso que os he comentado antes de la existencia del balance de intereses, el TAS no las tiende a conceder, porque digamos que se genera una situación demasiado agravada en la persona a la que se le solicita la medida cautelar. Y esto viene siendo así más o menos desde el año 2003, que hay un laudo relativamente famoso en un conflicto entre el Olympique de Lyon y el Fulham, un club francés y un club inglés, en la que, como digo, se descarta esta posibilidad. Esto además la doctrina, por ejemplo, Emilio García Silvero, que es el director de legal de la FIFA, en una obra reciente coordinada por el profesor Pérez Triviño, también lo ha descartado de que sea una de las medidas cautelares más utilizables, ¿no? Es decir, que nos vamos a quedar circunscritos a 2 tipos de medidas, las que sean de mantener el objeto del litigio y a las que tiendan a regular la relación jurídica entre las partes durante la pendencia del arbitraje. Vista esta pequeña introducción, vamos a pasar a cuáles son los requisitos procedimentales que nos requiere el TAS para poder presentar una medida cautelar.
Como ocurre también en los procedimientos principales, ya sean ordinarios o de apelación ante el TAS, va a haber los 3 primeros requisitos que son idénticos. El primero de ellos es que se hayan agotado los remedios legales internos antes de acudir al TAS. Es decir, que el TAS no sea la primera opción, sino que yo sea capaz de acreditar que en mi país o en mi jurisdicción o en mi federación he sido capaz de agotar todos los requisitos o todos los remedios legales a mi alcance hasta que he acudido al TAS. El segundo requisito sería el abono de acceso de la tasa de 1.000 francos suizos, que al cambio son unos 900 y muchos euros, que lo que implica es que si yo ya la pago en este momento, cuando tengamos en cuenta que el procedimiento cautelar es un procedimiento accesorio, cuando yo presente mi demanda ordinaria o mi demanda de apelación ante el TAS, ya no tendré que pagar esos 1.000 francos suizos. Digamos que es el coste de administración del arbitraje que se paga al principio, sea cautelar o no. Y por último, ese tercer punto de la renuncia expresa a ejercitar esa tutela cautelar ante la jurisdicción ordinaria. Es decir, yo no puedo alternar unas cautelares ante, pongamos, los juzgados y tribunales de España, de Portugal o de Brasil, con los de con la del TAS. O elijo una o elijo otra, pero no se pueden simultanear. Porque por la propia naturaleza del TAS, el recurrir al TAS implica que se está dejando de lado a la jurisdicción ordinaria. Respecto a lo que es el escrito en sí de medidas cautelares, han de ser escritos motivados y que tienen que cumplir con los requisitos de fondo, es decir, no vale una alegación genérica de se me ha causado X daño y se tiene que otorgarme esta tutela cautelar de X manera, sino que tiene que ser un escrito, aunque sea sucinto, porque las medidas cautelares siempre son anticipatorias y no entran sobre el fondo, pero tiene que haber al menos una mínima motivación y cumplir con los requisitos de fondo. Aquí, por ejemplo, remarcamos un laudo del TAS que precisamente rechaza una solicitud de medidas cautelares por esto mismo. Siguiendo en esta línea de la importancia, digamos, formal, hablamos de la adecuada constitución del objeto y delimitación de los demandados. Esto, por ejemplo, aquí señalo un laudo del año 2017 en el que a un club español de fútbol, al Huesca, por no delimitar correctamente quiénes son los demandados, directamente se le desestima la solicitud cautelar. Y aunque esto es curioso porque la norma R37 a la que he hecho antes referencia señala que lo principal de este procedimiento cautelar, digamos que es la acción y la contradicción, sí es verdad que, aunque no lo prevea expresamente el reglamento, sí que existe la posibilidad de que se planteen medidas cautelares inaudita parte, es decir, sin audiencia del demandado. Y por último, la decisión que haga el TAS respecto a si aprueba o desestima nuestra solicitud cautelar no es recurrible ante el Tribunal Federal Suizo, ¿vale? Digamos que ante el Tribunal Federal Suizo únicamente se pueden recurrir laudos sobre cuestiones finales y en tanto el procedimiento cautelar es un procedimiento accesorio, no se considera un laudo final, es decir, que la decisión que obtengamos sobre si nos dan la medida cautelar o no, no es recurrible, ¿vale? Pasando a casos concretos o requisitos concretos analizados. Vamos a empezar con el periculum in mora, ¿no? El riesgo en la mora procesal, que digamos que el punto más relevante para determinar si existe ese periculum in mora o no es la existencia de un daño irreparable. Es cierto que no es una cuestión pacífica qué es un daño irreparable, pero más o menos, al menos podemos tener una noción que es la que os pongo en este laudo de aquí y que también puede traducirse en que todo aquello que sea compensable económicamente no es per se un daño irreparable, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos y creo que se va a entender mejor. Y por un lado, tiene que haber la causación de un daño, pero que no vale cualquier daño, tiene que ser irreparable. Y por poner 3 ejemplos, respecto a lo que es un deportista individual. Se interpreta que algo es un daño irreparable cuando se le impide la capacidad para participar en una determinada competición. Pero esto tiene que ser por plazo elevado, es decir, si a mí me sancionan con no poder participar en 2 partidos de fútbol, no se considera que tenga la entidad suficiente. Sin embargo, ese mismo número de partidos, que serían pocos, pongamos que yo soy un futbolista de Honduras que me he clasificado para el Mundial y que lo más posible es que solo juegue los 3 partidos de la fase de grupos, aunque solo sean 3 partidos por las circunstancias que tienen eventos como pueden ser los Juegos Olímpicos o los Mundiales, sí que se va a entender que eso es un daño irreparable, ¿vale? Y con respecto a los clubes, vamos a poner 2 ejemplos distintos. Por ejemplo,
la participación en competiciones europeas no es irreparable porque sí es compensable económicamente. Aquí tenemos un precedente, el caso de entre un club ucraniano y un club griego, el Metalist de Kharkiv y el PAOK de Salónica, que tienen esa discusión frente a la UEFA deja fuera al club ucraniano, el beneficiado es el club griego, y lo que viene a decir este laudo del TAS es que, dado que al club ucraniano se le puede compensar económicamente por esa decisión de no jugar la competición europea, no es un daño irreparable. Y con respecto a las, por ejemplo, las tan manidas prohibiciones de inscripción durante las ventanas de fichajes, eso sí que se ha determinado por parte del TAS que es algo irreparable. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que a prácticamente todos los clubes españoles que fueron sancionados por traspasos internacionales de menores, el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, cuando todos ellos solicitaron la cautelar para poder fichar durante una ventana de fichajes, sí que le fue concedida, y aquí os pongo el precedente del Atlético de Madrid en el laudo del año 2020. Eso respecto, en lo que respecta al peligro en la mora procesal, ¿vale? Pasando a lo que es la apariencia de buen derecho, si bien siempre ha sido considerado como un requisito menor respecto a ese periculum in mora, aquí en el TAS es especialmente un requisito menor, ¿vale? Conlleva que en la práctica solo se desestiman aquellas que son manifiestamente infundadas o artificiosas. Y en general, el TAS tiende a apreciarlas tras un examen muy preliminar o muy breve de la cuestión. De hecho, pues aquí os pongo este laudo de 2013 en el que más o menos tiene la alegación que se repite sucesivamente en todos los laudos del TAS, ¿no? Dado que no se puede negar que preliminarmente no tenga razón el solicitante, se concede la medida de cautela. Vamos, se concede la apariencia de buen derecho, ¿vale? Entonces, digamos que es un requisito muy menor. Y ahora vamos a pasar a quizás el punto más llamativo, quizá el punto más distinto respecto a todas las organizaciones que hemos podido ver, que es el balance de intereses, ¿no? Que digamos que es un requisito adicional a ese peligro en la mora y esa apariencia de buen derecho, pero como estamos ante requisitos cumulativos, tienen que haberse dado los dos anteriores para que se pueda apreciar este tercero. ¿En qué consiste? Básicamente en la comparación de desventajas que sufre el solicitante con las que se le aplicarían al solicitado. En este punto es muy importante hacer mención a los actos propios, es decir, si yo he sido, solicitante de la medida cautelar, he estado tolerando durante mucho tiempo la conducta que le reprocho al club frente al que la solicito, a la persona frente a la organización frente a la que lo solicito, lo más normal es que ese balance de intereses vaya a decaer en mi contra. Y lo que tiende es a armonizar la conducta previa de las partes con el impacto que puede tener la adopción de la medida, así como el impacto que tendría la decisión que se pretende suspender, ¿vale? Y aquí nuevamente he puesto una cita de este laudo del TAS para ejemplificar en qué consiste este balance de intereses. Y nada, por último, entendemos, yo creo que por la propia particularidad de la práctica del deporte, que estamos ante conflictos que van a tener que ser resueltos de manera muy rápida, porque pongámonos en el ejemplo clásico, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, en el que un deportista que tiene que competir un lunes da positivo un viernes, pues él, si tiene que recurrir esa decisión ante el TAS, se tiene que sustanciar un procedimiento muy rápido en 2 días. Entonces, la existencia de un procedimiento de tutela cautelar en un sector que demanda unas soluciones tan rápidas, entendemos que es absolutamente necesario, y que la práctica ha ido perfeccionando cómo funciona este mecanismo, y de una manera reforzada respecto a la jurisdicción ordinaria. Así que con esto vamos a darlo por concluido, y si hay cualquier pregunta estoy encantado de contestarla. Y creo que no he dado las gracias a la organización y a todo el mundo por darme la oportunidad, y aprovecho para no quedar como mal educado para darlas en este momento. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Y dónde está? Estaba. Sí. Okay. Bueno, nosotros te agradecemos, ¿no?, por recibirnos en vuestra casa, que eres alumno de Juan Carlos, ¿no? Te voy a pedir otra vez que me pueda echar una mano con la cámara. Está enfocando ahora al colega Rafael, está buscando Rafael. Bueno, hoy toca a mí, ahora toca a mí. Ahora sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera dejarnos para debates, por favor, si tienen a gusto,
y solo pronto, no sé si pronto, Rafael, tenés que compromiso, ¿no? Tendrás que dejarnos. Por eso la alteración en el programa también, pero bueno, y luego si tenemos alguna pregunta te hago llegar. Vale, muchas gracias, Rafael. Bueno, pasamos entonces a los próximos ponentes. Ahora mismo Luis Guilherme, gracias. Luis Guilherme, ¿está? Es presencial Luis Guilherme y Artur. Ah, sí, eres tú. Bueno, entonces, es que, perdona, es que tuve que hacer una pequeña alteración en el programa, porque el otro ponente no estás, que es el profesor Fabio, que creo que estás ahí buscando, haciendo gestiones del propio congreso. Entonces, Artur e Luis Guilherme. O Arthur e o Luiz não vieram, mas o Renan. Ah, bom, então, só o Renan, então, que vai nos representar. Então, o Artur e o Luiz, por motivos pessoais, provavelmente não puderam vir. E hoje, o Artur vai nos falar sobre... Ok. Entendi, porque não enxergo. Gente, eu estou cega. Por favor, te dou o local e agora vamos ver. Obrigado. Como gestionamos essa... Eu vou apresentar no meu... Não funciona. Sigo eu. Ele vai girar. Tem que ser manual. Isso. Vamos. Ótimo. Bom, primeiro, obrigado à organização pelo privilégio de estar aqui. Acho que eu falo em nome dos meus coautores. É uma alegria e uma honra poder apresentar o artigo a vocês. Aqui tem um pequeno detalhe, nosso projeto já foi executado, então o artigo já foi escrito, e a gente já apresentou a versão completa, então a gente consegue já trazer aqui. Claro que em 10 minutos é muito difícil falar da pesquisa como um todo, mas aqui trazer alguns comentários mais como um convite para que as pessoas busquem a leitura do artigo do que, de fato, apresentar no detalhe as conclusões a que chegamos. Infelizmente, meus coautores, o Arthur e o Luiz, não puderam participar hoje com a gente. São dois advogados também, pesquisadores brasileiros brilhantes. Eu também, advogado e pesquisador, trabalho numa empresa de tecnologia já há alguns anos e pesquiso em direito, inovação e governança também já há alguns anos, quase 10 anos de pesquisa. A apresentação ela vai ficar, então, centrada, considerando que a gente já tem os resultados da pesquisa, em 3 grandes trechos, né? O primeiro, eu quero falar um pouco sobre o que a gente está chamando no artigo de redescoberta da inovação pela política de defesa da concorrência. Num segundo momento, a gente vai trazer algumas propostas apresentadas por autoridades, organizações internacionais, para endereçamento dessa análise da inovação pela defesa da concorrência. E, por último, trazer os resultados da pesquisa, que consistiu na análise de todos os casos julgados pela Autoridade de Defesa da Concorrência Brasileira entre 2015 e 2022. Bom, onde se situa a pesquisa, né? Então, com o desenvolvimento, nascimento e um desenvolvimento enorme dos mercados digitais, eu acredito que a grande parte da audiência aqui não trabalha com direito à concorrência, então vou tentar ser um pouquinho mais detalhado. Ela muda alguns dos paradigmas em que a gente se baseava aí nas últimas décadas, muito em razão de existir um paradigma que nasceu em Chicago, muito centrado em preço, então o preço final do produto, do serviço, variáveis quantitativas eram muito centrais na análise concorrencial. Isso perde um pouco a força com o surgimento dos mercados digitais, em que a gente vê mercados marcados por políticas de preço zero, efeitos de tipping e outras características dessas plataformas de vários lados que mudam as variáveis concorrenciais a serem consideradas para a análise. Então, isso cria o que a doutrina chama, e que a gente usa o conceito já desenvolvido por outros autores, que é o do regulatory displacement, que é basicamente esse descasamento entre o que prevê a política e quais são as ferramentas que estão à disposição da política de defesa da concorrência para o ambiente regulado.
né? Então, isso gera essa necessidade de repensar, de testar e atualizar a política. E aí, com a intenção de uma passagem de uma análise muito centrada em aspectos quantitativos para uma análise mais centrada em aspectos qualitativos, baseada na dimensão dinâmica do processo competitivo. Esses são todos termos para uma audiência especialista em defesa da concorrência meio óbvios, mas aqui, bom, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a algum deles, por não trabalharem na área, fiquem super à vontade para trazerem durante o debate. E dentre essas variáveis qualitativas que passam a fazer parte dessa análise da política de defesa da concorrência está a inovação. E é aí que nossa pesquisa nasceu, né? Cada vez mais a gente vê em decisões, em políticas, em soft laws ou leis, a presença do estímulo à inovação como um objetivo da política de defesa da concorrência. E aí é que é importante a gente ressaltar que isso não é um debate esgotado ou sequer desenvolvido. Existia no passado uma discussão muito forte de inovação e defesa da concorrência, centrada ali em política de propriedade industrial, e agora surge essa nova feição da inovação na política de defesa da concorrência, centrada nesses mercados digitais. E aí surge a pergunta, né? O que é inovação nesse contexto? Então, a inovação aqui, se a gente puder ser muito simplista e conjugar todas as definições que já foram dadas em uma só, seria essa capacidade de transformar produtos, serviços, processos que já existem, ou mesmo de criar novos que vão desromper, né, que vão transformar o mercado em questão. E aí o processo competitivo se questionaria de que forma uma operação a ser analisada, um merger, poderia impactar a habilidade e os incentivos que os requerentes, né, as empresas envolvidas, os players envolvidos na operação têm a inovar. Mas isso gera uma série de dificuldades. Por quê? Querendo ou não, você fazer uma análise de capacidade e incentivo para inovar você tratar de um evento que é futuro incerto e de muito difícil predição, especialmente num contexto de mercados digitais em que não os novos players, né, e as novas tecnologias, elas não avisam que estão chegando. Muitas vezes as empresas que trazem essas novas tecnologias, elas sequer existiam, podem ser muitas vezes novas, não são só os players dominantes que trazem essas novas tecnologias, e como basicamente tudo virou digital, a gama de mercados que se enquadram nesse contexto é muito mais ampla do que já foi no passado. Então, existe essa grande dificuldade e ela se opõe ao grande risco de não prever esses impactos sobre a inovação de uma eventual operação, seja de aquisição, enfim, das mais diversas formas de transações capazes de serem submetidas à política de defesa da concorrência. Por exemplo, um Facebook, Instagram, que com a aquisição passa a desenvolver tecnologias deixa de desenvolver tecnologias que eventualmente seriam desenvolvidas caso ela fosse um agente independente, né? Então, esse foi um dos casos que mais gerou debate, mas as killer acquisitions, né, que é quando agentes dominantes compram ou novos entrantes com tecnologias disruptivas, para que essa concorrência pelo mercado continue centrada nos agentes dominantes, ela é muito presente. E, diante disso, o que as autoridades e as organizações internacionais propõem, né? Acho que do que a gente conseguiu analisar para o artigo, obviamente é uma amostra restrita, né, limitada, mas acho que a gente tem 3 touch points aí comuns a todas as análises que foram feitas. Acho que o primeiro passo há uma necessidade de definir quais são esses mercados inovativos. Há uma necessidade de verificar se há sobreposição entre esses mercados, né? Então, imagine que o agente A compra o agente B, eu vou entender o que ele tem de pesquisa e desenvolvimento, o agente A, o agente B, ver se há sobreposição e entender quais impactos da operação para essa concorrência que há entre eles quando há essa sobreposição. E no setor A,
impedimento à inovação, se há alguma barreira que impeça que outros agentes desenvolvam as tecnologias que eventualmente seriam impactadas pela operação em questão. E, por fim, quais seriam impactos de eventual operação sobre os incentivos e habilidade para inovar, como eu havia dito. Sendo um pouco mais detalhado aqui, a OCDE ela chega a definir 5 passos para que seja feita essa análise. Não vou gastar tanto tempo aqui, mas se você olha para cada um desses passos, eles não se diferem muito de uma análise concorrencial, antitrust, corriqueira, tradicional, relacionada a outras variáveis quanti e qualitativas. Aqui, na verdade, o que acontece é uma mudança de foco, né, para que seja objeto de análise a inovação. Então, identificar quais são os esforços para inovar, onde eles se sobrepõem, como eu já havia adiantado, como a competição nesse mercado pode determinar a relação entre esses agentes e os mercados em que as atividades se sobrepõem, baseado, né, então, na possibilidade de um exercício de um poder de mercado que tenha impacto sobre a inovação. Existem incentivos para que um agente que adquira mais poder econômico com a operação venha a reduzir o nível de inovação do mercado. E, por fim, o que poderia mitigar esses riscos aí com uma análise de eficiências focadas em inovação. E aí a gente chega na terceira parte, que é a análise empírica que a gente fez no artigo. Então, foram analisadas todas as decisões do CADE entre 2015 e 2022, foram 119 casos analisados. Desses casos, de 119, apenas 30 casos, de alguma maneira, tocaram no tema inovação. A gente fez uma pesquisa por radicais, por temas relacionados, enfim, está tudo bastante detalhado no texto, mas, então, que tem alguma referência são 30 casos. Desses 30 casos, 8 se restringiram a fazer menção genérica ao que havia sido alegado pelas partes. Não tem nenhum juízo de valor, apenas uma descrição do formulário enfim, formulário apresentado ao CAD, que, em regra, é apresentado para aprovação dessas operações. E desses 22 casos, quando a gente olha, na verdade, aqui a amostra é um pouco maior do que 22, porque a gente está fazendo uma questão anteriormente. Quando a gente olha para esses casos que mencionam inovação, aqui 12 deles, ou seja, cerca de 40%, fazem essa análise da inovação na parte de eficiências, que seria aquele passo 5 ali da análise antitrust que a gente comentou no slide anterior, ou seja, como forma de eventualmente evitar problemas concorrenciais gerados pela operação. 8 deles tratam a eficiência como uma forma de garantir que os agentes tenham capacidade de exercer pressão competitiva, então é rivalidade. Outros 5 casos estão centrados na teoria do dano, né? Então, usa-se a inovação como uma forma de entender eventuais teorias do dano capazes de serem identificadas, dada a operação em questão. E, por último, um caso trata a operação como uma ferramenta de eliminação de barreiras à entrada no mercado em questão. É uma pesquisa super extensa, né? Então, assim, que também não é uma pretensão de esgotar todas e que a gente também não faz referência nenhuma aos casos. Esse é o meu último slide. Estão aqui os principais conclusões. Então, a primeira delas é que a inovação, pelo menos no contexto do CAD, é identificada com a habilidade de competir. Não há uma análise sistemática ou estruturada ou uma definição completa da inovação. Todas as discussões, elas são complementares, elas nunca são a questão central dos votos. Além disso, foca-se mais nos desafios gerados pela inovação, a análise concorrencial, do que, de fato, se propõe soluções. E, por último, de novo, a inovação é sempre tratada como uma forma de eficiência, ou seja, para reduzir, impedir problemas concorrenciais gerados pelas operações. Desculpa, estava em inglês, porque o artigo é em inglês, mas acabei fazendo em português a apresentação. Obrigado e deixo aberto para as questões. A
câmerazinha, se você puder. Gente, isso é... Bom, muito obrigada pela tua apresentação. Ficamos aqui aguardando perguntas e comentários. Enfim, se alguém tiver questões a fazer para o colega, por favor, nos remetam para que a gente possa repassar. Agora vamos seguir a nossa apresentação. Ok. Com o Dr. Fábio Veiga, o nosso presidente do Iberador, o organizador do congresso, e o nosso colega Sérgio Daniel. Então, por favor, eu vou passar a palavra para vocês e deixo à disposição. Então, vai poder apresentar? Deveria estar por aqui, não? Deve ter ali, ó, é ali. Aqui tem aqui, só um minutinho. USB? Sim, claro. Então, nesse momento, passo então a palavra para o Dr. Fábio e para o Dr. Sérgio, que vão nos apresentar. O primeiro artigo vai ser a regulamentação das fintechs no direito empresarial. Por favor, tenha as palavras. Muito bem, obrigado, doutora Cláudia Gonçalves, pela sua apresentação. Eu tenho o maior prazer de apresentar esses... São 2 artigos que foram elaborados dentro do nosso programa de mestrado em Direito Empresarial, né, Ciências Jurídicas e Empresariais da Universidade Lusófona, na cidade do Porto, em Portugal. E o Sérgio é o meu aluno desde a época da graduação, da licenciatura, como se diz lá, e tem feito um excelente trabalho de pesquisa, e eu também faço pesquisa nessa área de Direito Empresarial e Tecnologia, e ele escolheu esse tema também para pesquisar. Eu já escrevi artigos sobre regulação das fintechs, tanto do lado espanhol quanto do lado português, e eu acho que nós temos assim, uma boa oportunidade de discutir esse tema dentro de um painel, né? Também com um aluno de mestrado, que para a América Latina é muito comum os mestrandos debaterem, e para a Europa, e especialmente para Portugal, os mestrandos não têm tanto espaço quanto os outros países, mas eu acho que isso também representa, além de nós podermos debatermos esse tema de regulação, né, regulamentação das fintechs no direito empresarial, representa também um marco de virada, né, na academia jurídica do Porto, que nós somos lá do Porto, em que os estudantes de mestrado podem começar a ter valor nas suas opiniões e nas suas pesquisas. Isso é muito importante. Sabendo disso, né, convidei o Sérgio para nós conversarmos e fazermos essa apresentação, e escolhemos esse tema. Então, vou já passando para a área do tema, depois eu vou passar a palavra para o Sérgio. O tema da regulação, né, das fintechs é um tema muito novo, muito importante para o direito da civil law, né, no âmbito da common law, que é o direito britânico, o direito norte-americano, esses países da Commonwealth, é comum, ou seja, há muito tempo já há muita regulação, que é uma regulação diferenciada, regulação muito contratual, né, com base em princípios, depois contratos, e aqui para o nosso civil law, né, é algo mais falta um espaço de regulação, né? E esse espaço de regulação, que é o tema que nós vamos conversar aqui, como que se dá esse espaço de regulação? Vamos regular muito, vamos regular menos, vamos ter algumas diretrizes? Como que funciona os mecanismos, né, de Big Data, criptomoedas, etc. Todos esses temas, como que nós podemos abordar isso para o direito? E aí, eu vou deixar essa parte para o Sérgio poder explicar, porque com detalhe nós temos esse assunto mais detalhado dentro do artigo, que o artigo vai ser publicado no âmbito desse congresso, no livro dos resultados desse congresso, junto com os demais artigos que estão sendo apresentados aqui. Muito bem, Sérgio, você tem a palavra, fique à vontade. Se quiser, não sei se o microfone pega. Pode ir. Ali tem microfone. Eu sou radialista, né? Eu não sabia que não fica sozinho,
segura, assim, dá uma impressão. Pronto, conseguem todos ouvir? Devem conseguir. Realmente, como o Dr. Fábio fez o favor de apresentar, sou aluno de mestrado. Antes de ser aluno de mestrado, tirar a licenciatura de Direito, fiz 3 anos de programação e sistemas de informação. Portanto, este tema realmente é completamente dentro da minha área, é uma coisa que explora os dois setores nos quais eu investi bastante. E como tal, e nessa seita, Fintech é uma área altamente dicótoma, é uma coisa que se tenta juntar as novas perspectivas tecnológicas a uma área, às regulações de direito, que são direito bancário financeiro, é um direito muito formal, é muito, muito complicado, estou a falar, obviamente na experiência portuguesa, não tenho a certeza de como é que, mas julgo que será geralmente parecido. E é algo que nas novas finanças, nas novas tecnologias financeiras, Fintech significa Financial Technologies, e apesar de tudo, apesar de ser um tema que ultimamente tem ganhado grande relevância, Financial Technologies pode ser qualificado como qualquer coisa que postule uma inovação para um setor financeiro, ou seja, Financial Technologies pode ser, por exemplo, se vivêssemos no Egito, na Grécia Antiga, o uso do papel papiro para fazer os registros contábeis e registros bancários e tudo mais, isso começava como uma Financial Technology, porque qualquer tecnologia, qualquer ferramenta que se postule para ajudar a área financeira conta como Fintech. No entanto, na área moderna, agora este tema está a ganhar bastante pujança, por causa de especialmente 4 grandes tecnologias que estão a emergir. E então, nesse aspecto, a primeira é a inteligência artificial, refere-se, o tema do momento, refere-se a tecnologias e algoritmos que permitem que os computadores aprendam e executem tarefas que normalmente requerem inteligência humana. São os algoritmos de escolha, reconhecimento facial, de fala, decisões financeiras, existem os robo-advisors para a compra e venda de stocks. Ultimamente existem os Large Language Models, como o ChatGPT, que hoje em dia toda a gente também já conhece. A inteligência artificial é bastante importante, tem várias áreas de atuação também em todos estes aspectos. No fundo, a inteligência artificial, apesar de não ser uma inteligência geral artificial, não ser algo que tenha tudo, não é uma inteligência artificial no sentido de inteligência humana, é uma inteligência artificial que é não é geral, não é uma AGI, General Artificial Intelligence, é apenas uma inteligência artificial que se entra, por exemplo, os Large Language Models, os ChatGPT, é treinado em vários bilhões de trilhões de exemplos de textos, de artigos, de PowerPoints, de tudo e mais alguma coisa, e o que ele faz basicamente é reconhecer a ordem das palavras que lhe são dadas, e isso faz uma espécie de um fumo de entendimento, mas no fundo ele não percebe o que está a ser dito, ele não percebe ao certo o que nós estamos a dizer, ele está a introduzir as palavras que nós lhe dizemos dentro do seu programa, e depois faz uma resposta consoante os padrões de fala e os padrões de comunicação que ele leu em vários trilhões do seu set de treinamento de dados. E isso é igual em todos os algoritmos de inteligência artificial, quer seja os robo-advisors, quer seja reconhecimento facial e de fala, quer seja algoritmos de escolha. Tudo o que acontece é, eles pegam num algoritmo, fazem-no aprender por si mesmo. É assim que chama-se machine learning, hoje em dia, é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, um caso de inteligência artificial que também é bastante premente, os algoritmos de escolha de sugestão dos vídeos do YouTube, por exemplo. Como é que o YouTube sabe os vídeos que nos recomenda? Qual é o mecanismo que está por trás disso? No fundo, o YouTube o que fez foi, durante anos e anos e anos, investir num algoritmo que maximizasse. Eles têm um objetivo, têm todos os dados da disposição que a Google tem à nossa disposição, e eles têm, por exemplo, um perfil nosso a dizer mora em X sítio, é de X raça, X idade, X género, X tudo e mais alguma coisa, todos os nossos dados, e depois atira na nossa direção, entre aspas, mostra-nos várias possibilidades de vídeo e registra o que nós clicamos, e registra o nosso tempo de visualização. E o objetivo dos vídeos do YouTube é maximizar o tempo de visualização que nós passamos da plataforma. Para eles, o modelo económico deles é para depois passar o máximo número de publicidade possível. Ou seja, quando nós criamos uma conta no YouTube, quando nós deixamos todos os nossos dados lá, existe um modelo de inteligência artificial
que está a reconhecer isso tudo, que nos está a agrupar em várias caixinhas diferentes e a dizer, ok, este tipo de pessoa normalmente gosta deste tipo de conteúdo. Este tipo de pessoa clicou em vários destes géneros de vídeos do passado, então se calhar gostará de algo que é assim, mas não é uma coisa que ele tenha um entendimento, é uma coisa que simplesmente várias pessoas iguais a nós fazem escolhas parecidas connosco e, apesar de individualmente isso necessitar inteligência, necessitar conhecimento pessoal, quanto mais se extrapola para um grupo cada vez maior, mais fácil fica de se notar padrões, de se notar que cada pessoa, no fundo, apesar de sermos bastante individualistas, para uma inteligência que é completamente mecânica, existe bastante mais que se pode deduzir de características muito básicas. Além da inteligência artificial, temos blockchain, criptomoedas, criptoativos, é uma coisa que nós vamos falar mais na segunda apresentação, então para não queimar muito tempo, vou só dizer que agora as criptomoedas, os criptoativos, mesmo as plataformas de dados, muitas empresas multinacionais e tudo mais têm plataformas de dados que estão na blockchain. A blockchain, no fundo, não é sinónima com Bitcoin e com criptomoeda e tudo mais. É um modelo de armazenamento de dados. E esse modelo de armazenamento de dados, apesar de ser isso que possibilita a existência de crédito virtual, existem várias outras aplicações para blockchain, nomeadamente, por exemplo, a IBM e a JP Morgan também usam blockchain nos seus dados internos, blockchain interna, porque é algo que faz registros completamente transparentes, completamente seguros, são imutáveis, são coisas que ficam quase solidificadas na pedra, não dá para mudar, não dá para defraudar, é um modelo muito complexo, que eu realmente vou explicar melhor na segunda apresentação. Relativamente a cloud computing, é o advento da internet, é o advento da revolução digital 4.0, 5.0 que nós estamos agora. Antigamente, por exemplo, isto é bastante útil para as startups, mas também para várias empresas, com uma maior escala, mas especificamente mais para as startups, porque, por exemplo, antigamente, alguém que quisesse ter contabilidade própria, dados contabilísticos próprios, que quisesse escalar o seu negócio para uns grandes milhares de euros, teria bastante dificuldade, porque isso é preciso uma rede local, é preciso computadores, é preciso pagar a pessoas, é preciso pagar, é um investimento muito grande que uma startup ao começar tem de ultrapassar para conseguir realmente adquirir os recursos que são necessários para gerir e para fazer um negócio bem sucedido em longo prazo, por causa de todas essas limitações que são limitações de escala, que são limitações que se têm de investir muito em infraestrutura, em registros internos, em pessoas contabilísticas, em tudo e mais alguma coisa. Cloud computing acaba com tudo isto. Em vez de se ter, cada empresa, em vez de ter um registro contabilístico central, no fundo eles fazem um outsourcing e temos plataformas digitais que conseguem um software baseado em cloud para gestão financeira e contabilidade para pequenas empresas. É uma alternativa segura, económica aos sistemas de contabilidade tradicionais e permite que pequenas empresas acessem dados, muito obrigado, financeiros em tempo real de qualquer local, simplifiquem os seus processos contábeis e tomem decisões informadas sobre as suas finanças. As economias de escala ficam muito mais facilitadas com estas realidades. E não só as economias contábeis, porque de facto qualquer serviço hoje em dia, com a velocidade que a internet chegou e com a facilidade que qualquer registro simples, qualquer texto, folha de Excel, um plano contabilístico, isso é feito automaticamente. É feito também muitas vezes com a ajuda da inteligência artificial. Hoje em dia há pessoas que treinaram um machine learning para fazer só os registros, as cadernetas contábeis, peço desculpa pelo lapso, as cadernetas contábeis, fazem tudo isso externamente. São serviços de confiança que se enviam determinados dados e recebe de volta coisas, pagando uma mensalidade que muitas vezes, a vasta maioria das vezes, é muito menor do que se tivessem de construir toda a infraestrutura, todo o capital inicial, se tivessem de pagar a pessoas para fazer isso, e muitas vezes até com um maior nível de qualidade, porque é uma empresa que se especializa só nisso. Apesar de um profissional, 2 profissionais locais também se especializarem só naquilo, não tem o mínimo de realidade do que é de uma pessoa que está num centro de cloud computing, que se trabalha, por exemplo, nos servidores da Google, naqueles sítios muito frios por causa das temperaturas ambiente e por causa das leis da termodinâmica, nunca terá o mesmo nível de experiência e nunca será o mesmo nível de qualidade. Por último, Big Data. Big Data e a inteligência artificial são os dois grandes novas ferramentas das novas tecnologias. Big Data, no fundo, é a recolha de dados, como eu falei no exemplo do algoritmo do YouTube.
Big Data se coleciona enormes quantidades de dados financeiros e não financeiros sobre, por exemplo, potenciais mutuários, mas também para utilizadores, no sentido em que se tiver de apresentar publicidade para alguém, para alguma pessoa, se tiver de escolher um vídeo para alguma pessoa, se tiver de fazer certas sugestões, fazer certas vendas para qualquer tipo de pessoa, a Big Data e a inteligência artificial vão mão a mão, porque uma recolhe os dados, a outra usa esses dados para os pontificar mesmo na vida real. E é algo que tem várias problemáticas, mesmo já no dia de hoje. Já em 2016 houve um grande escândalo com o Facebook, houve o regulamento da União Europeia também, não tenho certeza se há alguma coisa paralela no regulamento brasileiro ou do Tem a lei geral de proteção de dados. Exatamente, aqui é o regime geral de proteção de dados, exatamente. Sim, exatamente, sim. Pronto, que é bastante importante. Hoje em dia, as pessoas antes de recolherem qualquer tipo de dados na União Europeia ou usarem qualquer tipo de cookies na União Europeia, graças a esse regulamento, vinculam-se a várias outras de não, por exemplo, não utilizarem os dados para fins não autorizados, para não venderem, não colecionarem, não. Existe uma grande maior proteção, mesmo hoje em dia, por exemplo, nos contratos de trabalho, é necessário um trabalhador e uma empresa vincularem-se no contrato de trabalho. Por exemplo, o trabalhador vai ter de dar os seus dados pessoais, como o número de segurança social, como a sua morada, o seu número telefónico e tudo mais. Isso está sujeito ao RGPD. Existem até, na maior parte das pessoas, incluem cláusulas a falar da proteção de dados e da coisa de dados no contrato de trabalho, peço desculpa. Mas a maior parte das pessoas... a maior parte das pessoas faz uma cláusula nesse sentido. Agora, para despachar, porque eu estou a demorar mais tempo do que eu achava que ia despachar, todas estas características são simultaneamente a sua maior força e o seu maior desafio na regulação, no sentido em que a inteligência artificial, blockchain, cloud computing, big data, todas elas são grandes ferramentas que têm uma grande potencialidade de identificar indivíduos, de fazer prever flutuações de estoques, de armazenar grandes quantidades de dados para tudo e mais alguma coisa. Tudo isso, identificar indivíduos é uma ferramenta que poderá ser muito prejudicial. Armazenamento de grande quantidade de dados é uma coisa que poderá ser muito prejudicial. Tudo descentralizado, os serviços internos de empresas é uma coisa, basta uma única central de base de dados centralizados, que várias empresas centralizam, é um efeito de cascata. Todas as suas grandes forças são também as suas grandes dificuldades, exatamente. Para isso, então, existem os modelos regulatórios diferentes, existem várias opiniões de várias pessoas que se trataram do assunto. Eu vou ler aqui a opinião, um parágrafo de Jorge Manuel e Daniel Manuel, julgo eu. Neste sentido, tem-se colocado a questão de saber se a solução passa por ter mais regulação, menos regulação ou ainda a ausência total de regulação. Levantando-se questões sobre se o melhor caminho seria remeter as fintechs para a autorregulação, ou seja, no sentido de elas se regularem a si mesmas, como no compliance, e acontece no compliance, ou para a heterorregulação. Na base destas questões são as preocupações relativas à privacidade, segurança, proteção de dados, inovação e concorrência, bem como a problemática dos sistemas de inteligência artificial, como os robôs e a respectiva imputação da responsabilidade, o cibercrime, as fraudes, os branqueamentos de capitais, e o que levanta questões que desafiam os princípios éticos, sociais, políticos e económicos, tidos por consolidados e, por isso, exigem a revisitação e reestruturação de todas as categorias jurídicas tradicionais. É precisamente neste ponto que se coloca a questão-chave para a regulação, isto é, saber se a melhor opção seria criar uma regulação nova e específica ou adaptar as fintechs à regulação já existente, porque realmente já existem, como por exemplo o RGPD, como por exemplo as cláusulas gerais contratuais em Portugal, como por exemplo vários outros esquemas que, apesar de não estarem explicitamente orientados para todas estas novas tecnologias, já vinculam em si, já protegem em si certos direitos que nós tendemos a proteger, por exemplo, a fraude no caso do blockchain, a proteção de dados, a CMV, a Comissão dos Mercado de Valores, exatamente, também já lida com muitas coisas dos stocks, dos robo-advisors, dos stocks e tudo mais. Mas agora, uma alternativa de regulamentação que poderá ser premente são os regulatory sandboxes, são campos de teste que já estão muitos em vigor na União Europeia. A Espanha tem já. Tem, por acaso não tinha noção. Faz uns 3 anos. Ok. Campos de teste para produtos, eu sei que Portugal não tem ainda. Campos de teste para produtos ou serviços financeiros que não estão em total conformidade com os regulamentos tradicionais, permitindo que as startups testem as suas visões sobre supervisão regulatória. Ou seja, não estão vinculadas, estas startups estão num sítio cinzento, no sentido em que elas se vinculam com o Regulatory Sandbox, se a cada 2 meses ou a cada não sei quanto tempo se vinculam em
fazer um check-up com uma entidade regulatória que é mais alta do que eles, e nesse aspecto consegue desenvolver certas tecnologias mais rapidamente e com supervisão necessária, apesar de não ter com inovação. No mesmo sentido, os Innovation Hubs são espaços físicos ou virtuais onde startups de fintech podem comunicar, podem fazer o chamado brainstorming, proporcionam um ambiente de apoio para que fintechs desenvolvam os seus produtos e serviços. E, no fundo, por fim, tem aqui uma lista de vários, esta lista é maior, podem consultar o IPLO, isto é um gráfico feito pela União Europeia que conta já com Innovation Hubs e Regulatory Sandboxes, peço desculpa. Pronto. Por último, só para concluir, Dr. Fábio, permitiu-me fazer aqui um artigo de alguma opinião, peço desculpa, vou fazer muito rapidamente. Sem querer ser muito pretencioso, eu acho claro que, apesar das pessoas estarem a falar, é uma coisa que me incomoda, no caso algum incómodo, quando as pessoas falam de inteligência artificial, a responsabilização da inteligência artificial, a responsabilização disto e daquilo e das novas tecnologias, as novas tecnologias vão criar isto, vão criar aquilo, são ferramentas. No fundo são ferramentas. Eu sou uma pessoa que tem algum background com tecnologia, eu sei que as pessoas vão dizer, porque o bilionário X e o criador X disse que a inteligência artificial ia causar o fim do mundo em 2024, tudo mais uma coisa, são artigos sensacionalistas. São ferramentas, no fundo. Se toda a gente tivesse o mesmo medo que tiveram na altura, quando, por exemplo, o carro foi inventado, quando, por exemplo, eu vi um artigo enquanto estava a pesquisar isto, que foi, nós temos umas inscrições em Laje, que já da Grécia Antiga, assim, que um filósofo a dizer que a nova geração estava condenada porque agora tudo o que eles queriam fazer era ler. Já ninguém falava, tudo o que eles queriam fazer era ler. É essa coisa, nós somos quando existe mudança, quando existe nova tecnologia, quando existe alguma coisa, nós tiramos os olhos do facto que elas são ferramentas, elas podem ser usadas tanto para o bem como para o mal, como um carro. Como eu, se quisesse pegar amanhã num carro e começasse a dirigir mais à direita do que devia, num passeio, também iria ter consequências desastrosas, mas o facto é que nós não conseguimos viver com carros, sem carros. E, de facto, também nós já não conseguimos viver sem várias destas tecnologias. São coisas que são extremamente convenientes, são coisas que nós não podemos, apesar de todo o nosso receio, todas as nossas preocupações, não podemos cortar as asas restritivamente, por meio de regulação, por meio de todas estas burocracias e tudo mais alguma coisa, não podemos atrasar o futuro só para providenciar um sentido de segurança, não podemos legislar só pelo medo. Isso é uma coisa que eu achei importante, queria importante dizer. Sim. Peço desculpa. Não, é para mim. Bom, nós vamos continuar então com os mesmos ponentes, o Dr. Fábio e o Dr. Sérgio, Daniel, para seguir com o próximo artigo. Temos quantos minutos para acabar o Para acabar, nós temos 24 minutos. Quantas pessoas falam? Você, a Janaína Reis da Fonseca, que é Brasil. Está na sala, não? Tenho que ver, não consigo ver você tão... Com certeza, sim. E falta Fábio Junqueira, Fábio Lucas e Mariana, que também é do Brasil. E faltaria eu. O Fábio Junqueira não está, eu já vi aqui. A A Janaína está? Não, né? Janaína está na sala, por favor, se manifeste. Janaína, não te vejo. Não está. E Fábio Junqueira, Fábio Lucas e Mariana. Também não. Ou seja, só Também somos não. nós. Somos nós. Então podemos falar com mais calma. Ok. Ok, então é só vocês. Eu pergunto para o Fábio Junqueira se ele não vai entrar. Pergunta para ele, por WhatsApp, favor. tem? Fábio Junqueira Carvalho. Sim, por isso mesmo. Isso, e aí teria vocês e eu, mas eu faço uma apresentação. Em teoria são 10 minutos para cada. Eu fiz agora, mais 5 minutos. Aí. Tem altura para isso? Não contabilizei o tempo Vou de pegar fala. ela. Mas Museu Brasil. é que estava bem interessante, eu gosto do tempo. Veja isso. Vou pegar ela juntos também, nós três. Tem uma foto dos nós três aí. Ah, por favor. Mas ela não está fazendo o foco Não está a fazer o foco, não. Vai ser um problema da câmera. Não, ela faz, mas, Mas tem tem que que... focar numa pessoa. Não. Ela agora está focando nele. Agora foi. Mas ela mexe para você também.
Ela centraliza isso. Bom, nós vamos ficar aqui. Aqui, pronto, dá licença. Já foi atrás de nós. Ah, Inteligência isso aí. artificial. É inteligente, viu? É a nossa cultura. Estamos aqui. Muito bem, então vamos fazer agora a análise do segundo artigo desse mesmo painel. Eu e o Sérgio, mas é um artigo que é mais de direito bancário, um pouco, né, na área de direito bancário. Foi feito dentro da matéria de direito bancário que o Sérgio fez no mesmo mestrado de direito empresarial lá da Universidade Lusófona, do Porto, mas também tem a conexão com as tecnologias, especialmente a questão do impacto do blockchain no direito bancário, né? Então, nós vamos abordar um pouco aqui do blockchain, falar como que funciona o blockchain, para fazer essa conexão com o direito bancário, que é um direito muito mais clássico, muito mais rígido e que está muito mais regulado, né? Ou seja, os bancos são super regulados e a questão do blockchain não temos essa regulação. Então, é uma boa análise para nós observarmos, também para trazer aqui como contributo a esse congresso em Madrid. Sérgio, por favor. Mais uma vez, agora vou entrar mais em profundidade com o blockchain, apesar de que foi uma coisa que eu não tinha feito, desculpa, anteriormente. No fundo, toda a gente fala em blockchain, muito pouca gente sabe o que é blockchain. Uma plataforma blockchain consiste numa base de dados centralizada e distribuída, fundamentada na ideia de uma rede peer-to-peer, que registra todos os dados e alterações numa rede de vários computadores conhecidos como nodes de forma permanente e inalterável. De facto, o que acontece nas bases de dados tradicionais, isto é uma base de dados, apesar das pessoas, quando falarem de blockchain, quase que acham que é um sinónimo para criptoativos, para blockchain e tudo mais, peço desculpa, Bitcoin. Blockchain é um método de armazenamento de dados, é uma base de dados. O que acontece nas bases de dados tradicionais é o seguinte: alguém faz uma alteração na base de dados, os dados são enviados para um servidor central, esse servidor central armazena todos os dados, todas as tecnologias, e então os canais para fora do servidor central são todos controlados, por exemplo, por uma empresa, ou seja, a Google, mais uma vez. Nós, quando criamos uma conta, enviamos os nossos dados para a Google armazena os seus dados no seu servidor central, o que não quer dizer que é uma única localização física central, mas é uma base de dados centralizada, é uma base de dados que só a Google tem como todos os seus discos, só o Google tem acesso àquilo. E depois, se a Google, por exemplo, amanhã decidir não, o Sérgio não vai ter acesso mais aos seus dados. Eu nunca mais tenho acesso àqueles dados, nunca na vida tenho acesso àqueles dados, porque os servidores de facto são deles, são proprietários. Nós cedemos os nossos dados e eles, se amanhã decidirem cortar toda a comunicação, decidirem cortar os meus dados, os meus serviços com o Google, não há nada que eu possa fazer. A blockchain, o que acontece não existe uma única base de dados centralizada. Quando existem dados enviados para a blockchain, eles são enviados disseminados por vários nodes, chamam-se nodes. Ou seja, em vez de haver um serviço central, várias pessoas põem os seus computadores a trabalhar para a blockchain, copiam toda a blockchain no seu computador, quaisquer dados, ao registarem-se como node, quaisquer dados, quaisquer alterações, por exemplo, que eu envio para uma rede blockchain, são enviadas para esse node e para todos os outros nodes que existem. É uma coisa completamente descentralizada, porque não há uma única pessoa que consiga comprar de maneira que consiga ter recursos suficientes para comprar 60% de uma rede blockchain, porque qualquer pessoa pode registrar-se como blockchain, basta ter um computador portátil, ligá-lo ao programa ou ao serviço e programá-lo como um node. A partir daí vai trabalhar dia e noite, sempre que houver uma verificação que seja necessária, sempre que houver um novo dado a ser inserido, aquele computador vai fazer parte da equação. É isso que se chama um mining. Não sei se vocês já ouviram falar de crypto mining, uma coisa que as pessoas investem muitas vezes. Essa verificação chama-se mining. No sentido em que um utilizador registra uma transação, um node recebe essa transação e verifica, ou seja, o que acontece é, ao registrar uma transação é sobre dois ativos que já existem virtualmente, ou poderá não ser, mas geralmente é.
registra-se uma transação a dizer a carteira X e a carteira Y, estou a usar o exemplo do Bitcoin porque é o mais fácil de entender, a carteira X e a carteira Y fazem uma transação em que ele passa 2 moedas da carteira X para a carteira Y. Faz uma transação. O Node, quando essa transação acontece, o que faz é verifica quanto é que a carteira X tem, quanto é que a carteira Y tem e qual seria o valor final. Registra tudo isso. Por exemplo, se um Node, se for uma transação fraudulenta, e, por exemplo, um computador tiver uma versão defraudada da base de dados antiga, essa transação é cancelada, porque tem de passar uma verificação de um registro que seja concordada por todos os computadores de uma rede. Por isso é que ela é tão imune a ser defraudada, por isso é que ela é tão imutável, porque ao convencer um computador, é muito mais fácil convencer, entre aspas, um único servidor central do que uma rede total de computadores com identidades que não se sabe de onde são, é tudo completamente anónimo, é tudo completamente imutável. Se for verificada por uma maioria das pessoas, dos nodes numa rede, essa transação é aprovada e é adicionada à rede de blocos. É adicionada à rede de blocos, no sentido em que existe um bloco que tem a carteira X, carteira Y com a transação X, e depois, logo a seguir a isso, a carteira X ganha um bloco de informação novo que é adicionado ao anterior. E assim temos um histórico completo de tudo o que vai acontecer. Esta tecnologia é bastante premente nos contratos bancários, porque os contratos bancários já são noções de contexto histórico, já são... Os bancos já existem há milhares de anos. Inicialmente eram só mútuos, empréstimos, havia pessoas que se sentavam, por exemplo, naquelas grandes cidades comerciais e diziam eu dou-te este recibo a dizer que eu devo-te 20 moedas e tu depois, nós temos outro banco no teu destino e em vez de carregares as 20 moedas e poderes ser assaltado, por exemplo, tem aqui o destinatário, as 20 moedas e entregas lá no banco com o meu amigo e ele dá-te as 20 moedas de volta e pronto, em vez de dar-te 20 moedas dá-te 19, mas é melhor, nós ficamos com um, é assim que os bancos operam. Hoje em dia temos a reserva fracionária, que é um exclusivamente maior, mais complexo do que isso, não vou entrar em detalhe, até porque não quero cometer os mesmos erros outra vez do passado. Normalmente são contratos bilaterais, geralmente de adesão, temporários ou não, que regem todas as operações do banco no âmbito das suas atividades financeiras com o cliente. É um direito bastante restritivo, é um direito bastante formal, burocrático, é dos direitos mais complexos, por exemplo, em Portugal que nós temos, nem quero entrar muito dentro disso. Depois os smart contracts é uma junção dos dois. O que é que acontece? Aquele sistema de blockchain que eu referi anteriormente é utilizado para implementar contratos que são puramente virtuais, contratos de bancários que são puramente virtuais, transferências, mútuos, empréstimos, tudo e mais alguma coisa. Por mixado, é um contrato inteligente, é um conjunto de promessas especificadas em formato digital, incluindo protocolos nos quais as partes cumprem essas promessas. É uma coisa que é programada, é um contrato que é traduzido em linguagem de programação e é puramente eletrónico, implementado em software, tem as certezas adicionais porque eles, exatamente, é completamente digital, completamente eletrónico, é imutável, está na blockchain, é imutável após ser celebrado. Tem natureza condicional no sentido em que, a partir do momento em que ambas as condições estejam concluídas para o contrato, existe auto-executabilidade. O próprio programa em si executa o contrato e faz tudo o que seja necessário. É o princípio das vending machines. As máquinas de venda são smart contracts. Porquê? São puramente eletrónicos, são implementados em software, têm as certezas adicionais, natureza condicional. A natureza condicional é, introduz uma moeda, sai. Não se está a negociar com qualquer outra pessoa, não se está a negociar diretamente com qualquer coisa, está-se a negociar com um programa software. É auto-executável, é autossuficiente na medida em que tenha coisas lá dentro para se vender e para se tirar. Pronto, as vantagens e desvantagens, tentando apressar, imutabilidade, transparência e segurança, desnecessidade de intervenção de terceiros, auto-executabilidade, automatizado. A partir do momento em que se celebra um smart contract, e vai acontecer a partir do momento em que seja condicional. É uma coisa que é programada no próprio software, é imutável, é indefraudável, pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje em dia. Claro que será no futuro, talvez, à medida que a tecnologia de segurança vai aumentando, também existem as maneiras que ela poderá ser assaltada, né, por falar nisso. Existem, por exemplo, pagamentos automatizados, no sentido em que alguém programa um smart contract num computador e diz, a partir do momento em que são 5 da tarde, vou fazer o pagamento automatizado para X. E se for um smart contract na blockchain com um pagamento, com um contrato bancário, o que acontece é, por exemplo, eles pegam em criptoativos,
codificam os criptoativos e dão todas as necessidades que eles tenham para fazer essa transferência, e dizem às 5 da tarde, a partir do momento em que é 5 da tarde, natureza condicional, pagamento automatizado, faz a transferência. O programa em si faz a transferência. É imutável, transparente, seguro, auto-executável, automatizado. Existem serviços de arresto, no sentido em que, a partir do momento em que alguém tem alguma problemática com os seus serviços, por exemplo, poderá ser arrestado o seu património utilizando smart contracts. Põe-se lá tudo. Como é condicional, também poderá ser condicional para a maneira negativa. Desvantagens. Como é imutável, é complicado, porque toda a gente sabe que a autonomia privada é um grande princípio basilar do direito, e então existe a possibilidade de nós, depois de queremos celebrar o contrato, já está tudo feito o upload, já está o programa codificado, e agora nós queremos mudar, como é que nós fazemos? É complicado. Isso realmente é uma coisa que tem de ser mesmo mudada. Pronto. Anonimidade, enquadramento jurídico, sei que isto não tem bastante relevância para a maior parte das pessoas, porque isto julgo que a maior parte das pessoas aqui é brasileira, ou espanhol, pronto, exatamente, mas isto no regulamento jurídico português, existe o regulamento EIDAS, existem as cláusulas proibidas aplicáveis no CCG, tem o dever de informação, é completamente transparente porque ambas as pessoas têm acesso à mesma informação ao celebrar-se um smart contract, por isso não é algo que seja preocupante. Depois, relativamente à alteração das circunstâncias, como eu já falei, o artigo 437 regula a alteração das circunstâncias dos smart contracts. Temos, não diretamente dos smart contracts, mas apenas no Código Civil, é exatamente igual em todos os contratos, postula 5 requisitos, tem de haver circunstâncias relevantes, sem as quais não teriam sido participadas no contrato, alteração anormal das circunstâncias de caráter extraordinário, uma das partes tem de ser lesada e tem de haver uma afetação grave ao princípio da boa-fé e a não cobertura pelos riscos próprios do contrato. Então é uma coisa que terá de ser implementada nos smart contracts, simplesmente para estar em conformidade com a lei, os bancos no futuro terão de ter isto em mente. Depois, existem já vários serviços de regulamentação. O Malta é conhecida como a blockchain, o Ministério de Malta é conhecido como blockchain, como uma capital de blockchain. 30 segundos. O Liechtenstein também. Existe uma European Blockchain Partnership, também foi um regulamento diretiva que foi assinado por Portugal. A intenção, tinha uma parte da Presidente da Comissão Europeia, de que a intenção dos altos cargos da Comissão Europeia de englobar cada vez mais tecnologia blockchain nos serviços públicos, por causa das vantagens já feitas. E existe uma equiparação com a compliance das empresas, apesar de haver uma zona bastante cinzenta de legalização da regulamentação de todos os serviços blockchain, existe de facto uma verdadeira zona cinzenta que terá de ser colmatada pelas próprias empresas e pelos próprios bancos que as utilizem. De facto, pronto, é isso. Desculpa. Não, peço eu desculpa. Não, peço desculpa por te interromper. Bom, vamos seguindo com o adiantado da hora, então desculpa ter interrompido os colegas, mas faz parte do cronograma aqui, tentar pelo menos manter o horário, né? Não que a gente consiga. Então, nesse momento, eu vou chamar não sei se opa, me fugiu aqui. Deveria ser, mas vou chamar a Mariana. A Mariana está presente, Mariana? Ela entrou. Ela entrou? Não, o Fábio disse que ela não entrou. Será que ela não pediu para entrar? Não, a Mariana não entrou. A Mariana entrou e saiu, então. Giovana, Letícia, Mariana. Então, não sei, bom. faz uma abordagem do seu trabalho e aí nós vamos deixar. Então, eu vou tentar ser muito rápida. Na verdade, eu vou apenas comentar com vocês. Eu vou pedir desculpa, mas vou tentar falar. Como a minha pesquisa, a minha investigação, eu sou doutoranda aqui na Universidade de Salamanca. A minha pesquisa, a minha investigação, ela é toda de direito concursal aqui, então a nossa recuperação judicial no Brasil. A União, dentro do contexto, tentando apresentar rapidamente, por ser a União Europeia, então toda a legislação sofre interferência direta do Parlamento Europeu.
Em 2019 foi publicada uma diretiva que modificou, então, a atual lei que previa uma determinação de modificação da lei de recuperação judicial em todos os países membros. Nesse momento, a Espanha tinha vigente uma lei de 2003, a lei de recuperação judicial deles de 2003, e que totalmente desatualizada e defasada com um contexto também ineficaz em termos de procedimentos de real modificação ou real reestruturação ou alguma medida que pudesse ser preventiva. Nesse caminho, o legislador europeu, então, propôs, antes da transposição da diretiva, uma modificação na lei. Então, nós temos um texto refundido, que é uma medida que é utilizada aqui quando se tem várias legislações paralelas para tentar unificar, enfim. Bom, temos o texto refundido de 2020, enquanto deveríamos já estar trabalhando na transposição da diretiva de 2019. Esse tema acabou que a transposição da diretiva era para ter acontecido em 2021 no máximo. A Espanha, então, se valeu das prórrogas possíveis com a União Europeia e terminou a transposição da diretiva de 2019 no ano de 2022, em setembro de 2022. Já no limite determinado pelo legislador europeu. Nesse caminho todo, um dos pontos, eu tenho vários pontos para criticar a lei que culmina, então, a transposição da diretiva, é um ponto que me chama muita atenção, até pela legislação brasileira, que foi a eliminação da Assembleia de Credores. Então, quem conhece o trabalho, enfim, estudou recuperação judicial no Brasil, sabe que o ponto alto é a Assembleia de Credores, que é quando é feita a negociação do plano de recuperação e tudo mais. A legislação espanhola, então, em 2022, isso é de setembro de 22, estamos aí, não tem nenhum ano ainda dessa legislação em vigor, determinou a eliminação da Junta de Acreedores, da Assembleia de Credores, e substituiu ela por adesão. A ideia do legislador espanhol era trazer, então, celeridade, trazer um pouco de rapidez ao processo. O que aconteceu com isso? Ele acabou, e aí é uma visão pessoal e que estou averiguando no decorrer da pesquisa, pelo pouco tempo da lei, por ser uma lei que está há pouco tempo vigente, então ele acabou eliminando os prazos de votação. Então, nós não temos mais uma Assembleia de Credores propriamente, que é um ambiente de debate, de discussão do plano. Então, agora o plano ele é feito, é disponibilizado para os devedores, para os acreedores, para os credores, e os credores, então, vão discutir esse plano de um modo aderindo ou não aderindo. E ele tirou aquele caráter negocial da própria Assembleia, que é um momento em que o devedor tem de expor e tentar convencer aí os últimos credores a votar a favor e poder, então, ter concedido a sua recuperação, aqui o seu convênio. Nesse sentido, a meu ver, ao ver da própria pesquisa, acaba que elimina um ponto muito importante do processo de recuperação, porque ele elimina esse caráter negocial direto, porque passa por adesão, os credores já, ele acaba engessando o processo. Os prazos foram diminuídos absurdamente, porque antigamente eles iam convocar a Assembleia 40 dias depois do plano, aqui teria que ter um aval do administrador concursal, enfim. Então, se ia convocar a Assembleia, se tinha tempo de negociar, de discutir, ainda tinha tempo naquele último momento de tentar chegar a algum acordo, né, para aprovar o plano. O que acontece agora? Eles têm 15 dias para adesão, que pode ser prorrogados para mais 15. Toda essa questão vai gerando, bom, a lei buscou ser célere, mas não adianta ter celeridade legislativa em termos de processo se eu não tenho eficiência, se eu não tenho eficácia. O que vai acontecer no resultado disso, que é onde segue daí uma pesquisa de jurisprudência, e como a lei, essa transposição aconteceu não tem nenhum ano, é muito novo para poder afirmar algo. O devedor, ele propõe, se ele não tem as adesões antes, quer dizer que muito antes de ter a possibilidade de propor o pedido de convênio, de concurso, de recuperação, vamos dizer assim,
ele já teve que começar as negociações do plano. Isso impacta de diversas formas numa empresa, não? Porque quando tu te adianta que isso está sendo exposto, que tu está numa situação de crise, tem bloqueio de créditos, tu acaba que teu fornecedor já não tem a questão, já não quer mais te fornecer, já está com medo, já gera risco. E essas questões, eu acho que o legislador europeu, espanhol particularmente, acabou esquecendo que a gente está falando de um organismo vivo, que é o mundo empresarial, rápido, célere, mas que também precisa de... tem uma flexibilidade, ele não está engessado dentro de um plano e ainda mais um plano escrito que é de adesão. Então, essa é uma das críticas que eu vejo. Não acredito que vá ser uma medida muito eficaz a largo prazo, por todas essas questões, porque o devedor teria que negociar muito antes, logo depois disso ele propõe um plano, ele tem um prazo, pode ser prorrogado uma vez, mas igual ele tem um prazo muito curto para gerar essa negociação, para gerar essa situação com o devedor. Uma outra questão importante é que, por conta da diretiva, a diretiva obrigou todos os Estados-membros a implementar o Crandall dentro da União Europeia. Não, isso no Brasil, em termos de recuperação judicial, nós estamos acostumados a trabalhar com o Crandall, que é o rebaixamento do quórum de votação de classes A, desde 2005, quando a nossa lei brasileira, então, trabalhou isso. E, nesse momento, ele acaba gerando o rebaixamento das classes num cenário de votação muito novo e um pouco engessado, tirando um pouquinho desse caráter. A pesquisa não acabou, ela não é conclusiva, então vamos seguir a linha de como vai se desenvolver a jurisprudência e como o mercado e como as partes, né? Porque nisso estamos falando dos devedores, dos credores, vão reagir, vão conseguir interagir para poder atender, então, essa nova legislação e que se possa buscar um resultado que é o objetivo, né? Um meio de recuperação das empresas, e não simplesmente levá-las à liquidação, que seria aqui que é a falência. Porque, não tendo este plano, o número de adesões necessárias, a consequência direta é a liquidação da empresa. Então, aí temos essa questão, essa vinculação e esse modo de votação. Eu, particularmente, por estudar e me dedicar à matéria, vejo muito problemático de como vai seguir. A questão que a lei de recuperação na Espanha é a história de suas reformas, como dizem aqui, como está no texto legal, né, no próprio texto legal diz isso. Nós seguiremos com novas reformas. O legislador europeu, atento a todas essas questões, já tem uma nova proposta no Parlamento Europeu sobre insolvência e a matéria de harmonização do direito de insolvência. Ela ainda é uma proposta de diretiva, ela foi protocolada em dezembro de 2022 e vai seguir agora, então, um caminho que provavelmente vai se transformar numa diretiva, que vai interferir, e novamente teremos outra reforma legislativa sobre direito concursal na Espanha, que é a história das reformas, e Portugal também tem algumas, né? E também tem algumas questões em relação à própria transposição da última diretiva e tudo isso. E, bom, é isso, eu estou à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer comentário, principalmente relacionado ao direito da insolvência. Muito obrigada. E, claro, desculpe se eu falei rápido, tentei resumir o máximo. 7-1, só estamos 1 minuto na frente. Sim, eu tentei resumir o máximo possível. Eu não sei se a colega entrou. Não entrou, não. A Mariana, nenhum dos Fábios, nem Junqueira, nem Fábio Lucas. Eu não sei se alguém tem algum questionamento, se alguém quer falar alguma coisa. Temos 5 minutinhos aqui, estamos disponíveis, por favor. Vera, você quer fazer algum comentário? Eu vi que você abriu seu microfone. Não, eu só gostaria de parabenizar o professor Veiga e o Sérgio pelas brilhantes pesquisas. Vou ler os artigos completos e parabenizar todos os demais palestrantes do painel de hoje. Fábio, é um prazer estar aqui, ainda que virtualmente aqui. Um prazer rever você, viu? Um abração. Obrigada. Então, podemos encerrar, Fábio? Sim, podemos encerrar. E amanhã voltamos às
11 da manhã. Às 11. Então, eu agradeço a participação de todos, agradeço a disponibilidade de todos, a paciência aqui pelos ajustes técnicos que tive que fazer, e conto com vocês amanhã, então, às 11 da manhã, no horário espanhol. Retomamos mais um dia de atividades e de debates acadêmicos e toda essa contribuição que a gente acaba gerando nesse entorno. Agradeço especialmente ao Fábio, o professor, doutor Fábio, com quem me oportunizou aí esse espaço, tudo mais, e quem é o grande responsável por nos reunir todos aqui em vários congressos e oportuniza, então, o debate, a pesquisa, incentiva algo que é muito importante para a nossa sociedade. Fábio, muito obrigada sempre, agradeço a todos os colegas e podemos encerrar, então. Muito obrigada.